Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Denifer Ferreira e nesse vídeo eu vou falar sobre o manejo de pacientes com carcinoma adrenocortical, tá? Então nesse vídeo eu explico o que é esse tumor, falo sobre o diagnóstico e prognóstico da doença e por último falo sobre o tratamento, que envolve o tratamento principal, que é o uso da cirurgia, além do uso de tratamentos complementares. Para você não perder mais nenhum conteúdo do canal, se inscreva agora mesmo, ative o sininho de notificações, porque aqui eu trago novos conteúdos toda semana para você se manter sempre bem atualizado. Então nós precisamos entender o que é o carcinoma adrenocortical. Carcinoma adrenocortical é uma doença rara, né, com a incidência anual de 0,7 a 2 casos por milhão de pessoas ao ano. Tá? É uma doença que possui dois picos distintos de distribuição etária, o primeiro ocorrendo no início da idade adulta e o segundo ocorrendo entre os 40 e 50 anos. Também nessa doença, as mulheres são mais afetadas do que os homens. Tá? Embora a grande maioria dos carcinomas adrenocorticais sejam de origem esporádica, eles também podem se desenvolver como parte de síndromes familiares. As características clínicas que a gente observa nos carcinomas adrenocorticais esporádicos são causados pela hipersecreção hormonal, pela presença de massa tumoral e pela disseminação para os tecidos circundantes ou distantes. Aproximadamente cerca de 50 a 60% dos pacientes com carcinoma adrenocortical, eles apresentam evidências de hipersecreção hormonal, geralmente de secreção combinada de glicocorticoides e andrógenos. E entre 30 a 40% dos pacientes com carcinoma adrenocortical primário, eles apresentam problemas relacionados à massa, né, como dor abdominal ou dorsal, massa palpável, febre de origem desconhecida, sinais de compressão da veia cava inferior e sinais de hipertensão portal do lado esquerdo. Tá? Raramente também pode ocorrer complicações, né, como hemorragia ou ruptura do tumor. Em relação às investigações bioquímicas, o primeiro passo, gente, é a dosagem dos hormônios esteroides, que é inicialmente orientada pelo quadro clínico do paciente. Tá? De acordo com as diretrizes de prática clínica 2020, tanto da ESMO, que é a Sociedade Europeia de Oncologia Médica, quanto da Eurocam, que é a rede europeia de referência para cânceres sólidos raros em adultos, em caso de suspeita de carcinoma adrenocortical, é recomendada uma extensa avaliação hormonal esteroides para avaliar os glicocorticoides, os minerais corticoides, os esteroides sexuais e os precursores. Também é importante ressaltar que para todos os casos de identificação de massas adrenais, o diagnóstico de feocromocitoma ele deve ser excluído através da medição ou das metanefrinas livres no plasma ou de metanefrinas fracionadas na urina para evitar complicações intraoperatórias. E aí falando sobre o diagnóstico, e aqui eu incluo o diagnóstico diferencial, tá? Então, gente, uma massa palpável que cause dor abdominal na presença de síndrome de compressão da veia cava inferior, isso é altamente sugestivo de carcinoma adrenocortical, tá? A suspeita ainda ela é maior caso o paciente apresente sintomas ou sinais de secreção hormonal combinada, né, com o cortisol e andrógenos, e sintomas e sinais virilizantes ou raramente feminizantes, né, confirmados com o uso de exames endócrinos específicos. Como a maioria dos carcinomas adrenocorticais são relativamente grandes, ali com tamanho superior a 8 centímetros e peso maior do que 100 gramas, né, ali no momento do diagnóstico, características de imagens específicas elas são utilizadas para realizar a diferenciação de outras lesões adrenais. Tá? E aí, se a imagem adrenal indicar uma massa indeterminada, ali a gente realiza, né, faz a verificação de outros parâmetros, né, incluindo o tamanho do tumor, né, ser superior a 4 centímetros, excesso combinado de cortisol e hormônio andrógeno, sintomas de rápido desenvolvimento e rápido crescimento do tumor e a idade jovem do paciente, que geralmente é menor do que 40 anos ali no momento do diagnóstico, tá? Todos esses achados, eles podem indicar um carcinoma adrenocortical.
Mas é importante que no diagnóstico diferencial a gente considere o diagnóstico de outras lesões, como, por exemplo, os mielolipomas, a hemorragia adrenal, o linfoma, os cistos adrenais, as metástases e principalmente os adenomas adrenais, tá? O principal exame de imagem usado nesses casos é a tomografia computadorizada das adrenais, que nesses casos vai apresentar uma massa unilateral não homogênea maior do que 5 centímetros de diâmetro, com margens irregulares, necrose e às vezes calcificações, tá? Além disso, devido ao baixo teor de gordura, a densidade dos raios-x geralmente é alta, né? Geralmente maior do que 20 unidades Hounsfield. Um ponto muito importante de ressaltar, gente, é que a presença de linfonodos aorto-cava ali aumentado, né, além de invasão local ou disseminação metástica, são altamente sugestivos de carcinoma adrenocortical. Um outro ponto muito importante é que para lesões de 3 a 6 centímetros de tamanho, medir a densidade tumoral relacionada à tomografia computadorizada antes e depois da administração de contraste e além de estimar a porcentagem de washout, ela é muito útil, tá? Ela é essencial, na verdade. Se caso não for utilizada a tomografia, for utilizada a ressonância magnética, o carcinoma adrenocortical ele vai aparecer hipo ou isointenso em relação ao fígado, nas imagens poderadas em T1, e após técnicas de realce com gadolínio e desvio químico, a precisão diagnóstica obtida ela pode variar entre 85% e 100%. Tá? O exame de imagem nesses casos é extremamente importante, gente, porque com o uso e a interpretação correta desses exames, a gente não tem a necessidade de indicar esse paciente para biópsia adrenal. Falando sobre o prognóstico. A sobrevida global mediana de todos os pacientes com carcinoma adrenocortical, ela varia de 3 a 4 anos. Tá? É importante ressaltar que a ressecção cirúrgica completa é o único meio de cura da doença. Mas além da cirurgia radical, o estágio da doença, a atividade proliferativa e o grau tumoral, além da presença de excesso de cortisol, são parâmetros prognósticos independentes. Tá? Taxa de sobrevivência em 5 anos ela varia de 60% a 80% para os tumores confinados ao espaço adrenal, de 35% a 50% para doenças localmente avançadas e de 0% a 28% nos casos de doenças metásticas. Tá? O dado importante é que existe melhora na sobrevida dos pacientes com o uso da ressecção cirúrgica do tumor primário, independente do estágio da doença. Tá? Esse estágio da doença ela varia de estágio 1 até o estágio 4. Tá? Inclusive, a sobrevivência de 5 anos em pacientes adultos após a cirurgia ela varia de 40% a 70%. Em relação ao tratamento com a quimioterapia ou a radiação pós-cirúrgica, ela só se mostrou benéfica apenas na doença de estágio 4. Tá? Então, a partir desse dado, nós podemos já ter uma ideia de qual será a abordagem e qual não será a abordagem que nós vamos utilizar nesses pacientes. E aí, falando sobre o tratamento, gente, é muito importante ressaltar que o manejo de pacientes com carcinoma adrenocortical, ele requer uma abordagem multidisciplinar. E o primeiro tratamento que eu vou abordar aqui é o tratamento cirúrgico, tá? Qual objetivo é utilizado a cirurgia? O objetivo da cirurgia é conseguir exatamente uma ressecção completa com margem negativa. E por que isso, gente? Porque os pacientes com a ressecção completa com margem negativa têm uma taxa de sobrevida em 5 anos de 40% a 50%, em comparação com a sobrevida de menos de 1 ano daqueles com ressecção incompleta. Tá? Pacientes com tumores estágio 3 e linfonodos positivos pode ter uma taxa de sobrevida de 10 anos de até 40% após a ressecção completa. Tá? Então, é um método, é uma técnica muito importante. Tá? Algo importante de ressaltar também, gente, é que a gente pode considerar o uso da adrenalectomia laparoscópica nos tumores com tamanhos de até 6 centímetros e que não tenham evidências de invasão local, né? Que a gente sabe que
a laparoscopia, a abordagem laparoscópica é de grande valia, né, ali tanto para a recuperação do paciente quanto o tempo de internação. Outro ponto muito importante é que a linfadectomia locorregional, né, de rotina, ela deve ser realizada com adrenalectomia para os casos altamente suspeitos ou os casos confirmados de carcinoma adrenocortical e deve ser incluído nesse procedimento, no mínimo, os nódulos periadrenais e do hilo renal. E aí, dois pontos que são importantes de ressaltar também, gente. O primeiro é que no procedimento é essencial que a cápsula tumoral ela seja preservada. E o segundo ponto importante é que não existe contraindicação da cirurgia nos casos de síndrome de compressão da veia cava inferior ou na presença de trombo tumoral da veia renal. Tá? É muito importante vocês estarem cientes também de que mesmo após uma ressecção cirúrgica, aparentemente completa, cerca de 50 a 80% dos pacientes eles desenvolvem recorrência locorregional ou metástica. Embora esses pacientes eles possam ser candidatos à ressecção cirúrgica agressiva, a citorredução de forma rotineira não é recomendada, exceto nos casos que a gente precise realizar o controle da hipersecreção hormonal. Tá? É importante saber, gente, que as terapias ablativas que visam principalmente a doença hepática, elas podem ser utilizadas para diminuir a carga tumoral e as síndromes hipersecretoras. E a dica de ouro que eu deixo aqui é: procure individualizar o paciente, gente. E sempre que possível, tome decisões conjuntas com a equipe cirúrgica multidisciplinar. Não tome decisões sozinhos, tá? Isso precisa ser feito principalmente nos pacientes com tumores que possuem extensão para os grandes vasos. Além disso, a gente não pode considerar esses tumores como irressecáveis até eles serem analisados num centro especializado que já tenha experiência nesses tipos de tumores. E aí, gente, além do tratamento cirúrgico, o tratamento de pacientes com carcinoma adrenocortical pode ser feito com medicamentos, né? Como é o caso do mitotano. Inclusive, o mitotano ele tem sido tradicionalmente usado para os casos de carcinoma adrenocorticais, obtendo uma resposta parcial ou completa em 33% dos casos. Isso ocorre principalmente por transformação metabólica dentro do tumor e por dano oxidativo. Tá? Além da sua ação adrenal citotóxica, o mitotano ele tem uma vantagem também nesses casos, porque ela inibe a esteroidogênese. Tá? Isso é muito vantajoso para a gente, né, tratar um carcinoma adrenocortical. Lembrando, gente, que o mitotano ele não é um tratamento substituto da cirurgia, e sim um tratamento complementar. Tá? E ele pode ser indicado nos pacientes sem tumor residual macroscópico após a cirurgia, mas que apresentem um risco elevado de recorrência, como é os casos dos tumores em estágio 3. Tá? Outra informação que é importante sobre esse medicamento é que, caso ele seja utilizado, caso ele seja indicado, o uso deve ser feito por pelo menos 2 anos, mas não pode ultrapassar 5 anos de tratamento. Tá? É possível que esse medicamento ele também não seja tolerado por uma boa parte dos pacientes, né, devido aos seus efeitos colaterais, principalmente náuseas, vômitos, toxicidade neurológica, né, com o paciente apresentando ataxia e letargia, toxicidade hepática e raramente toxicidade hematológica. Tá? É importante também que seja feita a medição dos níveis séricos de mitotano, né, com o objetivo de alcançar um intervalo de 14 a 20 miligramas por litro, tá? Exatamente para conseguirmos proporcionar uma resposta terapêutica adequada, mas que ao mesmo tempo minimize a possibilidade de toxicidade. O mitotano também pode causar hiperlipidemia e aumento da produção hepática de globulinas de ligação hormonal, dessa forma aumentando a concentração hormonal total e prejudicando a biodisponibilidade hormonal livre. Tá? Um outro ponto importante de ressaltar sobre o tratamento com mitotano é que, embora o mitotano reduza a esteroidogênese, ele tem um início de ação lento, né? E a gente sabe que o excesso hormonal causa morbidade significativa nesses pacientes com carcinoma adrenocortical.
E é por isso que muitas vezes nós precisamos usar outros medicamentos direcionados à esteroidogênese adrenal, como é o caso do cetoconazol, da metirapona, né? Embora esse medicamento ele não esteja disponível no Brasil, mas também pode ser utilizada a aminoglutatemida e o etomidato. E aí, falando sobre a quimioterapia, a radioterapia e como nós realizamos o acompanhamento desses pacientes com carcinoma adrenocortical. Primeiro falando sobre a quimioterapia, gente. No carcinoma adrenocortical metástico, ou quando existe uma progressão, mesmo com o uso do mitotano, é recomendado a terapia sistemática, tá? Os melhores resultados eles provêm da combinação de 4 medicamentos, que é o etoposídeo, a doxorubicina e a cisplatina junto com o mitotano, tá? Quando a gente fala da radioterapia, a radioterapia ela tem um papel importante ali na doença metástica sintomática, tá? Principalmente na doença óssea, ali com respostas positivas que variam de 50 a 90% dos pacientes com câncer, né? Uma boa resposta. É um tratamento local recomendado, principalmente em ressecções completas, né? Ou doenças recorrentes ou metásticas, tá? E aí, como a gente faz o acompanhamento dos pacientes com carcinoma adrenocortical? Os pacientes submetidos à ressecção aparentemente curativa, eles devem ser acompanhados regularmente com marcadores endócrinos e exames de imagens abdominais. E após a ressecção completa, é recomendado também pedir imagens radiológicas a cada 3 meses durante 2 anos e depois, né, desses 2 anos, numa frequência ali que varia de 3 a 6 meses por mais 3 anos. E com isso nós finalizamos esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Lembrando vocês também que temos outros vídeos disponíveis no canal, né, que estão organizados em playlist, para que você possa acessar com mais facilidade os conteúdos. Gente, eu peço desde já desculpas, né, pelo áudio. Pode ser que ele não fique tão bom, porque teve um problema aqui com o meu microfone, tá? Mas eu espero que tenha ajudado. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários e na medida do possível eu estarei respondendo. Então, até semana que vem. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.